a gente tente os pais tranquilizarem os seus filhos. Se for o meu, vocês façam vista grossa. Se for dos outros, aí vocês me ajudem a cuidar, tá bom? João capítulo 4. Nós estamos estudando a carta, aliás, o Evangelho de João, e com a graça do Senhor nós chegamos hoje no capítulo 4. Não sei se nós vamos conseguir concluir tudo, né? Mas pelo menos vamos até onde nós conseguirmos. A leitura é um pouco longa, mas eu já leu até o versículo 10. Eu vou ler um pouquinho mais adiante, e à medida que a gente for expondo, nós vamos tentando aqui encontrar as lições que o Senhor tem para nós. Então, João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 11. O irmão já leu até o versículo 10, nós concluímos a partir do 11. Diz assim: Disse-lhe o Senhor tinha falado com ela no versículo 10, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que pode, aliás, o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, ou lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber da água que eu lhe der, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Ela muda de assunto e diz: Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, porém, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude. Senhor, aqui está nossas Bíblias abertas, Tua palavra diante de nós e os nossos corações aqui, necessitados do Senhor, necessitados da Tua graça. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a olhar para o texto e ver no texto as verdades necessárias para o alimento da nossa alma, ou como o próprio texto diz, para tirar a sede da nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, nos ajuda a aplicá-la da maneira correta e, sobretudo, nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para nós através dessa palavra. Obrigado pelo privilégio de Te adorar, de louvarmos o Teu nome. Fica conosco, continua nos auxiliando nesse culto. No nome do Senhor Jesus. Amém. O encontro de Jesus com essa mulher, nós estamos vendo, no Evangelho de João, uma série de encontros. E de que modo esses encontros Jesus utiliza para salvar pessoas, para falar sobre a sua salvação, sobre o seu plano de redenção, sobre a forma como ele quer alcançar homens e mulheres que muitas vezes são improváveis. Quando nós olhamos para esse encontro, especialmente numa perspectiva de rendição, de ver como que as pessoas se rendem a Cristo, a gente vai ter algumas lições valiosas aqui em João capítulo 4. Eu sei que é um texto longo e que a gente não vai conseguir esmiuçar cada um dos detalhes dele, mas eu queria seguir numa linha de avaliar como Cristo faz para que um pecador se renda diante dele e se curve em adoração. Eu acho que esse texto, dentre as muitas lições que ele nos traz,
ele mostra o processo de evangelismo do Senhor Jesus, e muito mais do que evangelismo, ele nos mostra o processo como Cristo faz para com que os nossos corações finalmente se rendam ao Salvador. Eu acho que essa é uma experiência que a maioria de vocês já passaram, de um dia encontrar com Jesus, ter ouvido a sua palavra, ouvido a sua voz e finalmente se render a Ele, reconhecê-lo como Senhor, olhar para Ele não mais como um profeta, não mais como um sábio, não mais como um grande mestre, mas olhar para Ele como o Messias prometido, como aquele por quem você a vida toda aguardava para finalmente tirar a sede da sua alma e do seu coração. Essa passagem ela é importante, alguns autores vão dizer que aqui você tem um contraste. No capítulo 3 você tinha Jesus se encontrando com Nicodemos, um sábio, um doutor da lei, um homem importante na religião judaica, e aqui agora você tem Jesus se encontrando com uma mulher samaritana com uma reputação bem duvidosa. Ela tinha casado com 4 e provavelmente o que estava agora não era marido dela, provavelmente não, né? O texto diz que não era marido dela, então provavelmente ela se relacionava com alguém que não era o seu marido, e Jesus vai expondo o coração dessa mulher até que finalmente ela se rende. Qual a ideia de João em mostrar esse contraste? João está nos ensinando que a salvação, ou Cristo que veio para salvar, é necessário para todo tipo de gente. Jesus é aquele que salva pessoas religiosas, convidando os religiosos a não confiarem na sua religiosidade, mas confiarem no Senhor, derramarem sua alma perante Ele, confessá-lo como Salvador, morrer para si mesmo, para viver para Ele. Mas Jesus também é o Salvador de pessoas muito improváveis, como essa mulher. Jesus é o Salvador de pessoas que nós olharíamos e diríamos, não vale muito a pena. Ela não faz parte do nosso grupo, ela não faz parte do nosso movimento religioso. A vida dela é um pouco esquisita para estar andando conosco. Eu nem sei se vale a pena um rabino estar sentado num poço pedindo água para uma mulher. Talvez nós devêssemos pensar em evangelizar os judeus. Vamos sair daqui, vamos voltar lá para o nosso povo, porque lá é que tem gente escolhida e preparada pelo Senhor. Jesus mostra que ele tem seus eleitos em todos os lugares. Jesus mostra que ele é Senhor e Salvador de gente de todo tipo. E uma igreja boa é uma igreja que tem doutores da lei que foram salvos por Cristo, traficantes que foram salvos por Cristo, mulheres de vida duvidosa, homens de vida duvidosas que foram alcançados pela graça do Senhor. A minha oração, e eu quero que a oração de vocês seja a mesma, é que o Senhor não traga para cá só religiosos, mas que o Senhor salve todo tipo de gente. O evangelho que nós somos chamados para proclamar envolve isso. Salvação de todo tipo de gente. Quando você estiver do seu lado, com a ex-mulher, não, com a mulher do traficante que se converteu junto com ele do seu lado e o seu filhinho na salinha, não se espante, louve a Deus. Porque o Cristo que lhe salvou, o Cristo que lhe ama, o Cristo que lhe redimiu, é também o Cristo que salva gente diferente de nós. Então talvez João esteja mostrando esse contraste. No capítulo 3, um religioso sendo alcançado pela graça de Deus. No capítulo 4, uma mulher samaritana sendo alcançada pela graça de Deus. Talvez eu precise só apresentar aqui um pouco do contexto, né? Do porquê que essa mulher se espanta com Jesus falando com ela. Jesus vai, pede água para a mulher, e à medida que o Senhor fala com ela, ela se espanta e diz, por que tu, sendo judeu, fala comigo? Nós estudamos isso pela manhã, na Escola Bíblica Dominical hoje. De onde vem essa confusão? De onde vem essa discussão? Daquela coisa que nós estávamos estudando pela manhã, da divisão do reino, né? Reino do norte e reino do sul. O reino que ficou com os samaritanos, a capital era Samaria, criou inimizade com o reino do sul, que ficou em Jerusalém. E esses judeus e samaritanos começaram a ter um monte de discussões ao longo da história de Israel. Até templos os samaritanos construíram, né, para competir com os judeus. Isso gerou uma ruptura muito grande entre as duas nações. E aí Cristo vem mostrando que ele quer, ou em Cristo, né, já não haveria mais essa distinção entre os povos. Para além disso, Jesus, como um rabino, um sábio, um mestre ou um profeta, como ela imaginava que ele era, não deveria estar falando com uma mulher naquele contexto religioso do seu tempo. O que é que isso tudo nos mostra? O que é que isso tudo nos ensina, né? Talvez a primeira lição que a gente aprenda aqui é a dupla natureza do Senhor Jesus. Nós vemos um Cristo cansado, sedento, sentando perto de um poço, pedindo água, e a Bíblia então nos revela que nosso Salvador é um homem, Cristo homem,
com limitações, com dores, sentindo sede, cansado da viagem, precisando de água e sem ter como tirá-la. No mesmo texto, nós vemos Cristo como Deus, que conhece o coração da mulher, sabe da sua vida e, mais importante, tem água, vida e salvação para dar para aquela mulher. Na mesma mensagem, no mesmo texto, na mesma forma, aliás, no mesmo parágrafo que João está traçando ali a imagem do Senhor Jesus, ele nos ensina essa verdade que nós temos que defender no cristianismo, que é que Cristo é plenamente homem e Cristo é plenamente Deus. A sua humanidade é necessária na nossa salvação e a sua divindade é necessária na nossa salvação. É porque ele é homem que pode carregar nossos pecados, é porque ele é homem que sofreu as nossas dores, é porque ele é homem que carregou a nossa culpa, é porque ele é Deus que ressuscitou dentre os mortos, é porque ele é Deus que oferece salvação, é porque ele é Deus que pode dar vida eterna, é porque ele é Deus que pode habitar em nós por meio do seu Espírito Santo. A dupla natureza do Senhor Jesus precisa ser uma coisa firmada na nossa cabeça. Todos os crentes que aqui estão precisam confessar essa doutrina. Se você não confessa a doutrina da dupla natureza do Senhor Jesus, você não é um cristão. Porque essa é uma doutrina fundamental e básica no Evangelho de Cristo. Nós podemos discordar sobre muitas coisas. Nós podemos discordar sobre como acontece a salvação, qual a ordem da salvação, como é que se manifestam os dons do Espírito Santo. Essas coisas todas podem ser discutidas entre nós. Mas a natureza do Senhor Jesus é uma coisa muito clara, muito óbvia, e sem a qual, se nós confessarmos de maneira equivocada, não há salvação das nossas almas. Por isso que essa é uma doutrina importante de ser defendida. Aqui nós vemos isso nesse texto. Jesus plenamente homem, sedento e cansado, sem ter como tirar água de um poço. Ora, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que fez brotar água da rocha, está diante de um poço sedento, sentindo sede, sem ter como tirar. Ao mesmo tempo, Deus que abriu o mar vermelho, que fez água brotar da rocha, está oferecendo vida eterna e água viva para aquela mulher na mesma passagem. Falamos hoje pela manhã sobre isso, né? As tensões que existem no Novo Testamento e no Antigo Testamento, no texto bíblico, de modo geral. Então, o que é que tudo isso aqui significa para nós? Eu disse que a minha ideia hoje era que nós pudéssemos olhar para esse texto pensando na perspectiva de rendição, de como alguém se rende a Jesus Cristo para a salvação. Primeira coisa que nos ensina o texto sobre como nos rendemos ao Senhor Jesus é que a iniciativa, ela partiu do próprio Senhor. Foi Deus que foi ao nosso encontro. Foi Deus que nos encontrou no poço. Foi Ele que mudou a rota e decidiu passar por Samaria para encontrar aquela mulher. Foi Ele que mudou a rota dele ou a nossa para que um dia nós tivéssemos acesso a Ele e dele pudéssemos ouvir a sua voz e ouvir o seu evangelho e receber a água que ele tem para nos oferecer. Isso é uma lição evangelística importante. Nós não devemos simplesmente esperar que as pessoas venham para ouvir o evangelho. Nós precisamos ir levar o evangelho. E isso é uma lição importante sobre salvação, doutrina da salvação. Nós fomos salvos porque a iniciativa veio dele, antes que nós o amássemos, e nós o amamos. E um dia ele nos tocou e nos convenceu de amá-lo. Mas antes que tudo isso acontecesse, foi necessário que ele viesse até nós. Ele nos viu na beira do poço, ele nos viu com os nossos 5 maridos, ele nos viu no nosso pecado, ele nos viu na nossa tragédia, na nossa miséria de alma, ele viu a nossa sede, ele viu a nossa fome, e ao ver todas essas coisas, ele veio até nós, sentou do nosso lado e nos convenceu por meio da sua palavra a se render a ele. Foi assim comigo, foi assim com a mulher samaritana, e se você é um discípulo de Jesus, foi assim com você em algum momento da sua vida. Nada daquele encontro que você teve com o Senhor Jesus foi por acaso. Não foi por acaso o evangelista que levou a palavra para você, não foi por acaso alguém que deu um Novo Testamento e você abriu na prisão e se converteu. Não foi por acaso que você ligou a televisão e ouviu um pregador trazendo a mensagem do evangelho. Era Deus vindo ao nosso encontro, usando pessoas para falar do seu evangelho, usando a palavra para falar conosco, preparando o nosso coração para que finalmente ela pudesse receber a água da vida. Ele veio, mostrou a nossa sede, ofereceu-nos água e nos convenceu a clamar a Ele, dizendo: Senhor, dá-me de beber dessa água. Senhor, eu preciso do Senhor. A rendição começa
com Cristo vindo ao nosso encontro. O que isso significa para nós? Isso significa que nós precisamos adorá-lo por isso. Isso significa que nós precisamos amá-lo por isso. Isso significa que, ao olharmos para a nossa salvação, não devemos ver em nós razão alguma de nos orgulharmos de nós mesmos. Veja como eu fui muito sábio em clamar e pedir água. Mas quem me mostrou que eu estava sedento? Quem mostrou a minha sede? Quem me ofereceu água? Quem abriu a minha boca quando eu estava morto para colocar água em mim e eu pudesse bebê-la? Deus fez isso tudo em nós. Seu Espírito nos convenceu, trabalhou no nosso coração. Como diz Agostinho, ele rompeu com a nossa surdez. E então nós podemos ouvi-lo. E porque nós ouvimos a sua voz, nós podemos responder ao seu chamado. Nós o ouvimos, então nós respondemos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, aqui estou eu sedento do Senhor. Dá-me água. Dá-me a água da vida. E Ele nos deu. Porque todo que clama, recebe. Invoca-me e te responderei. Foi assim comigo, foi assim com ela e é assim com você. Que é a água da vida? Ou o que é essa água vida, a água viva que o Senhor fala? Há pelo menos 3 maneiras de a gente olhar para isso. Primeiro, Jeremias 2,13. O Senhor vai se apresentar para a nação como a água, como a manancial de águas vivas, né? Jeremias 2,13, ele diz algo semelhante a isso, de que vocês me trocaram o manancial de águas vivas para correrem atrás de poços rotos que não retêm água. Ele está lembrando para Israel de como Israel o abandonou, correu atrás dos seus falsos deuses, quando ele estava dizendo: eu sou a água viva, eu sou o manancial que poderia saciar a sede de vocês. Quando Jesus usa essa expressão, Jesus conhece o Antigo Testamento. Provavelmente ele está lembrando disso e dizendo para aquela mulher: você precisa me conhecer. Você precisa se relacionar comigo para que você então saiba o que é essa água viva. Eu sou essa água viva, que se alguém bebe, nunca mais terá sede. Ezequiel 36, 25 a 27 mostra a ideia de água como algo purificador. Ezequiel fala do Senhor aspergindo água e purificando o seu povo, mudando o coração do seu povo e enchendo o seu povo com o Espírito Santo. Naquele dia eu virei até vocês, aspergirei água sobre vocês e vocês serão purificados e o meu Espírito habitará em vocês. Jesus tem isso provavelmente em mente. E na própria teologia de João, água é retratado como vida eterna. Versículo 14, ele vai falar sobre isso. Capítulo 6, 35, capítulo 7, 37 e 39. Considerando tudo isso, Jesus está dizendo para aquela mulher: se você souber quem fala com você, você saberia que o presente, o dom de Deus está diante de você e que você precisa, por meio da fé, estender suas mãos vazias. E nele você vai encontrar perdão dos seus pecados, vida eterna, purificação da sua culpa. Nele você vai encontrar o próprio Deus, que pode saciar a sua sede. E eu acho que, em certo sentido, Cristo fala isso para todos nós. Cristo é o dom de Deus diante de nós, oferecendo para todos nós que clamarmos e dissermos: dá-me de beber essa água, que envolve perdão dos nossos pecados, purificação da nossa culpa, vida eterna e Deus habitando em nós. São essas as promessas de Cristo para todos aqueles que nele creem. Qualquer um que crê em Jesus Cristo tem e pode ter certeza de que a sua culpa foi perdoada. Não importa se foram 5 maridos, 3, 2 ou nenhum. Todo aquele que crê em Cristo é habitado pelo seu Espírito Santo. Porque se alguém não tem o seu Espírito, esse tal não é dele. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se alguém crê em Cristo, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Essa não é uma certeza futura somente. Crer em Cristo nos dá certeza e segurança da vida eterna? Já. Passou da morte para a vida. E ainda que esteja morto, viverá.
Romanos, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos várias mensagens e passagens da Escritura nos garantindo de que a nova vida não é algo futuro somente, ou que a salvação não é algo que se aplica só no futuro. Há algo da salvação que nós esperamos, óbvio, mas há muito da salvação, e a vida eterna é uma delas, que nós já desfrutamos no presente. Perdão de pecados. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo, então primeiro, é o próprio Cristo que vem e oferece água. É assim o processo dessa mulher e é assim o nosso processo. Segundo, o nosso coração demora muito para entender as coisas. Eu acho que foi assim comigo, é assim com boa parte de vocês e foi assim com a mulher samaritana. Jesus fala e parece a mesma coisa que aconteceu com Nicodemos acontece com ela, né? Depois Jesus diz no versículo 10, se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe dirias e lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde encontrará água viva? Ela não entende nada do que Jesus está falando. Depois Jesus começa a falar para ela e ela melhora a compreensão. Aí ela já começa a ver Jesus não mais como um homem qualquer. Versículos 16 a 24, ela já começa a olhar para Jesus como um profeta. Mais à frente, Jesus insistindo e falando com ela, é que lá no final da história, no versículo 25 ao 30, ela finalmente reconhece que ele é o Messias. Eu sei que tem pessoas que têm processos diferentes, né, assim, com relação à salvação. Mas é interessante ver como Deus insiste conosco. É bonito e deveria gerar no nosso coração alegria de ver como que o Senhor não parou de falar. Ele não parou de falar na primeira rejeição. Ele não parou de falar na primeira vez que a gente não entendeu. Ele continuou e continua insistindo conosco e falando e mostrando. Até que um dia as nossas escamas caíram, nós olhamos para ele e disse a ele, encontrei. Eu estava buscando na religião, eu estava buscando no nome da minha família, eu estava buscando no dinheiro, eu estava buscando em tudo, mas agora eu encontrei. Finalmente os olhos se abriram e eu pude enxergar que ele é o Cristo. Finalmente eu pude ver que ele não é um homem qualquer. Finalmente eu pude ver que o meu perdão de pecados não estava nas minhas boas obras. E eu estava tentando o tempo todo mostrar como eu mereço o céu. E eu via frustrado ao perceber que toda semana eu perdia o direito de ir. E eu me sentia frustrado cada vez que eu percebi que por mais que eu me debatesse, eu não conseguia comprar a minha salvação. Até que finalmente eu entendi, e ele abriu os olhos, que a salvação é um ato da graça de Deus, que eu recebo por meio da fé, e então a minha alma descansou. A sede foi embora, e eu agora estou saciado. Meus pecados foram perdoados, e eu posso glorificá-lo como ele é. Jesus vem até nós damos trabalho, demoramos a entender o que ele quer de nós, até que Cristo conduz as nossas almas a reconhecer o nosso próprio pecado e nos apresenta a saída para o pecado. Esse é o terceiro ponto. Isso acontece no versículo 14. Versículo 16. Jesus diz, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Tem um cara que comenta a Bíblia chamado Isby. Ele disse assim, a única maneira de preparar o solo do coração para a semente é ará-lo com convicção de pecados. Por isso Jesus mandou chamar o seu marido. Ele a forçou a admitir o seu pecado. Eu acho que ele está correto. Eu acho que quando Jesus pergunta, vai lá, chama o teu marido. Ele é Deus, né? Ele sabe. Ele sabia que aquela mulher não tinha marido. O que Jesus estava perguntando? Esse negócio nada a ver para a mulher. Jesus queria que ela olhasse e reconhecesse o seu próprio pecado. Porque na salvação não há caminho para a cruz que não envolva arrependimento e convicção
daquilo que eu fiz contra o Senhor. Para que nós sejamos, de fato, alcançados pelo Senhor, é preciso que a gente olhe para dentro de nós e perceba a nossa miséria e a nossa necessidade de salvação. Para que alguém receba perdão de Deus, é preciso reconhecer que errou, que falhou e que erra e falha contra Ele. Para que nós tenhamos acesso ao seu perdão, é preciso clamar por perdão. Só clama por perdão quem reconhece que é um pecador. Portanto, irmãos, às vezes quando a Bíblia fala muito de pecado, e nós repetimos isso aqui nas pregações, não é uma mensagem simplesmente de querer trazer e provocar culpa nas pessoas. Quando nós falamos sobre pecados, é porque nós entendemos, a partir da Escritura, que para que alguém receba de Deus graça, misericórdia, perdão e salvação, precisa se ver como necessitado de salvação. Eu só peço por um Salvador e clamo a Ele se primeiro eu observar na minha vida que eu não posso me salvar por mim mesmo. E vocês precisam lembrar que parte da salvação envolve a remissão dos nossos pecados. É isso que envolve salvação. Veja lá Romanos capítulo 3. Só abrir um parêntese aqui para a gente passar por isso, que eu acho que talvez seja importante. Romanos capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a graça de Deus, ele não começa falando da graça de Deus mostrando Deus como gracioso. Ele começa mostrando Deus como criador, lá no capítulo 1. E no mesmo capítulo 1, ele mostra como que as nações que não conheciam o Senhor viveram suas vidas virando as costas para Deus. Depois ele vai para o capítulo 2 e mostra como que Israel virou as costas para Deus. Aí ele chega no capítulo 3 e mostra como todo mundo virou as costas para Deus, nos seus próprios pecados, né? Romanos 3, 23, a conclusão dele é: todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. E aí ele vai falar do remédio, mas ele só pode falar do remédio depois que ele fala da doença. A nossa doença é o nosso pecado nos afasta do Senhor. E qual o remédio? Justificação gratuita, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu só consigo louvar a Deus com profundidade de coração e humildade real quando eu entendo que isso foi por causa da sua graça, gratuitamente. Eu recebi justificação, fui declarado justo mediante a redenção que há nele, por causa do seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para a manifestação da sua justiça. É isso a salvação. Ela começa com reconhecer quem eu sou e me leva a confessá-lo como meu Senhor, para que por meio da fé eu receba justificação. Não tem como pular o processo do arrependimento. E é isso que o Senhor faz com essa mulher. Ele leva essa mulher, ele empurra ela contra a parede, até que ela diga: eu não tenho marido. E este que vive comigo não é o meu marido. E ao olhar para isso, a princípio ela muda de assunto, mas quando chega lá no final, quando ela vai dizer para os samaritanos o que aconteceu, ela diz: ei, eu conheci um homem que me disse tudo quanto tenho feito. No versículo 39. Ele mostrou quem eu sou. Ele mostrou as minhas atitudes e por isso eu creio nele. Ela só passou a crer depois que Cristo expôs a miséria do seu pecado. Se você se depara com o seu pecado, antes de você criar raiva de Deus, pelo que ele diz que é pecado, olha para o pecado e diz assim: é isso que eu sou. E eu preciso de um Salvador. Eu preciso de redenção. Eu preciso de perdão. Eu encontro redenção e perdão em Cristo Jesus. Não nas pessoas, não na igreja, não em Cristo Jesus. Nele que nós encontramos a redenção dos nossos pecados. Mas até aqui, a mulher ainda continua resistindo. E quando ela resiste, ela usa uma estratégia que nós usamos. Quer que eu diga qual é? Nossa religião. Quando Jesus mostra o seu pecado, no versículo 18, você não tem pecado, ou você não tem marido, você falou a verdade. No versículo 19 ela muda de assunto. Eu vejo que você é profeta. Nossos pais adoraram aqui, no entanto vocês dizem que é em Jerusalém. E aí, onde é mesmo?
Parece aquela coisa que você vai evangelizar alguém diz assim, sim, mas e aí, é calvinista ou arminiano? Estava falando de Jesus, assim, e ele mudou o assunto para uma coisa religiosa que ainda não é o momento de falar. O momento era da gente entender a necessidade da nossa alma. Ainda não estava na hora da gente discutir se pode bateria ou não no louvor. Ainda não era o momento de discutir a guitarra ou o violão, a altura dele no culto. Era o momento de falar da necessidade da nossa alma. E nós fugimos com artimanhas religiosas para justificar alguma coisa e conversar com Deus. Cristo está muito pouco preocupado com isso. Ele olha para essas coisas e diz assim, ó, vou dizer um negócio para você, nem é lá e nem é cá. Só abrir um parênteses aqui sobre esse assunto de adoração, né? Porque eu acho que é um dos temas que ele traz aqui. Ele vai dizer, ó, não é em nenhum dos outros. Vocês adoram quem vocês não conhecem, nós adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Jesus mostra para ela que chegou a hora que essas coisas já não vai mais fazer tanta diferença. O reino chegou. O Messias chegou, porque ela diz, eu sei, Senhor, eu até sei que isso é verdade, porque quando o Messias vier, chamado Cristo, ele vai nos ensinar e anunciar todas as coisas. Jesus diz, eu sou. Essa hora já chegou em que as discussões sobre Jerusalém ou Samaria, Monte de Jacó, Poço, Templo, onde é que nós adoramos, já se tornaram velhas e caducas, e nós agora estamos discutindo sobre adoração em espírito e em verdade. Chegará a hora em que já chegou, e que nós não adoramos mais a Deus com bateria nem com guitarra. Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, apesar da bateria e da guitarra. Chegará o momento, e já chegou, em que nós adoraremos ao Senhor, não só com nossas bocas, porque Ele não se impressiona com a nossa voz bonita. Nós nos impressionamos com o Denis tocando aqui. Não. O Senhor tem anjos tocando no céu. Ele não está impressionado com essas coisas. O Senhor está preocupado? Qual o solo que o coração do Denis tem feito? De que modo o seu coração tem se curvado em adoração ao Senhor? É óbvio que nós queremos controlar o volume, porque vai atrapalhar, né? A gente quer botar um vidro na bateria, é óbvio que a gente quer fazer essas coisas. A melhorar para nós. Mas o Senhor está preocupado muito mais com nossa adoração em espírito e em verdade. E esse parênteses é importante para que você se pergunte como é que você vem adorar aqui. Qual é a disposição do seu coração para louvar a Deus? Quais são as suas preocupações? Se é um hino moderno ou é um hino antigo? Se a preocupação do seu coração é o volume dos instrumentos? Se a preocupação é que se a Larissa desafinou? Se a preocupação é se a igreja gostou ou não do que nós fizemos? Se essas coisas são as coisas que dão o ritmo, o mote para a nossa adoração, nós estamos muito longe do que Deus quer de nós. Porque o Senhor, aquele que procura adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura. E a pergunta que nós precisamos fazer é se Ele encontra. Se a cada domingo, quando Ele procura adoradores nesse lugar, Ele encontra gente assim, que está adorando, não produzindo falsa emoção e choro em vocês. Não de gente que está preocupado na performance. Não de pessoas que estão preocupadas na apresentação. Ou de pessoas que estão sentadas aí querendo receber a melhor apresentação. Se de fato nós estamos adorando em espírito e em verdade, apesar das falhas de quem toca e quem canta e das falhas de vocês que avaliam, estamos dispostos a louvar o Senhor assim, ou o nosso coração usa essas coisas para fugir do que realmente importa? É isso que a mulher faz. Jesus está falando de água viva e salvação. E ela está preocupada onde é que ela vai cultuar. Ou como ela vai cultuar. Isso é um detalhe que em Cristo
se torna algo muito maior do que as formas, né? Nem aqui nem lá. Acho bonito Jesus, assim. Sou fã de Jesus. É. Ele faz isso com Nicodemos e ele faz isso com a mulher samaritana, né? A gente vai para ele com um monte de demandas. Às vezes eu imagino Jesus como o ministério pastoral, né? O pessoal chega, pastor, a panela não sei do que, o caldo do ícone de casais, não sei o que, assim. Aí Jesus, se fosse Jesus, eu não sei falar. Mas se fosse Jesus, ele ia dizer alguma coisa assim, sim, aí, nós vamos servir o quê para as almas deles, assim. Jesus mudaria o assunto. Ele faz isso com Nicodemos e ele faz isso com a mulher samaritana. Vocês estão preocupados com isso aqui. E eu estou querendo que vocês olhem para alguma coisa que é mais importante do que tudo isso. E seria bom se nós aprendêssemos isso na palavra, para não aprendermos de Jesus de outras formas. Então aprende logo agora, para a gente não ter que sofrer lá na frente, preocupado com coisas menores. Versículo 26, e aí eu finalizo. Jesus finalmente se revela para ela. Jesus olha para a mulher que está dizendo, Senhor, quando vier o Messias... É outra coisa bonita desse texto. Isso é que aconteceu também com os discípulos lá no caminho de Emaús. O Senhor está diante deles. A alma deles está ardendo enquanto o Senhor fala, mas eles não o reconhecem. A mulher samaritana está na mesma situação. O Messias está diante dela, ela dizendo, Senhor, quando ele vier, finalmente ele vai nos ensinar essas coisas. Jesus olha e diz, mulher, eu sou o que falo contigo. E aí, João, acho que faz de propósito. Ele corta a cena. A gente está esperando para ver a mulher chorando e olhando para ele. É ele. Aí João corta a cena e os discípulos entram falando nada a ver, porque ele está falando com a mulher. Mas aí no versículo 28, a outra cena bonita. Quando a mulher deixa o seu cântaro, vai à cidade e anunciar que conheceu Jesus. A história começa com a mulher buscando água e a história termina com a mulher abandonando a água que foi buscar. O Carson diz que ela deixou o cântaro cheio de água do poço porque encontrou a água viva. E isso acontece conosco. No momento que nós encontrarmos Cristo, a nossa busca por aquilo que não preenche a nossa alma, ela se acaba. Vocês que vieram em busca de dinheiro e prosperidade, cura de um pastor milagroso, vão sair daqui vazios dessas coisas. Mas queira Deus que você saia daqui com a cura da alma e com a maior riqueza que você pode ter, que é Cristo morando em você. É isso que aconteceu com ela. Ela vai atrás de uma água remopaia, barrenta, e sai com a água da vida. Que Deus faça isso conosco. E nos ensine, nos ajude a encontrar a água que verdadeiramente importa. Quem é você? Qual é o seu pecado? Qual é o monte religioso que você tem se apegado? Qual a água que você tem buscado para a sua vida? Com que você tem tentado preencher a sua sede? Cristo, que estava falando com essa mulher, continua também falando conosco essa noite. Está junto de nós, oferecendo água viva e dizendo que todo aquele que beber dele mesmo, do perdão que ele tem a nos oferecer, nunca mais tornará a ter sede. E aí o convite que eu faço para todos vocês é que você não saia daqui essa noite sem ter a certeza e a convicção de que teve a sua sede saciada por Jesus. Deixe sua culpa, encontre perdão em pecados nele, deixe suas angústias e que ele preencha elas, deixe seu senso de justiça própria e aprenda a confiar na justiça que vem dele. Deixe sua religiosidade vazia, que faz você achar que é melhor do que os outros, ou adora melhor do que os outros, porque você adora em Jerusalém ou no Monte de Samaria, e passe a ser um adorador em espírito e em verdade, saciado, com sua alma preenchida e saciada pelo Evangelho de Cristo. O que isso produz em você e produziu nela? Proclamação. Aquele que bebe da água da vida não consegue esconder essa água só para si. Aquele que provou de Cristo Jesus
ele não consegue mais guardar Cristo Jesus como aquele que guardou o talento, né? Esperando que ele voltasse. Aquele que conheceu o Senhor sai proclamando e testemunhando. Foi isso que essa mulher fez. Versículo 30, ela sai, deixa o cântaro, vai anunciar o povo na sua cidade. Versículo 39, um bocado de samaritano vem para conferir o que a mulher disse. E o versículo 40 diz que, vindo os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele. Por que muitos outros? Porque ela creu. E muitos outros passaram a crer depois daquilo. Mas não porque temos ouvido, mas porque verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Aquela mulher recém-convertida ajudou a proclamar e evangelizar uma cidade inteira. Sei você, mas me envergonha com 25 anos de cristão. Nunca converti uma cidade inteira. E eu peço que Deus me ajude um dia, né? Ela converteu, proclamou o evangelho e Cristo salvou. Nós temos o suficiente. Se você já provou dessa água, você tem como anunciar isso para outras pessoas. Amém? Vamos orar e pedir a graça do Senhor. O grupo de louvor pode se dirigir aqui à frente, enquanto nós adoramos o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela lição que